Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 13 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, procedimento simples. Basta você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo. Aqui na parte inferior tem aí uma imagem inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dela, vai aparecer a opção de se inscrever no canal. Se essa imagem não tiver aparecendo para você, na parte inferior do vídeo vai ter também um botão inscreva-se para você clicar e deixando também o sino das notificações devidamente ativado. Para receber no seu celular todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, informações relevantes, vídeos exclusivos, basta você seguir aqui a instalação do aplicativo DV Invest no seu celular. Está disponível para iOS e está disponível também para Android. O link de acesso direto do aplicativo na loja da Apple e na loja do Google está aqui na descrição desse vídeo. É só você instalar e vai ter acesso aí completo a todo o conteúdo do aplicativo durante um determinado período. Nessa análise eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, seguindo aí de LRN3, BRAP4, Ciel3, MRFG3, Azul 4, Prio 3, VVAR3 e ABEV3. São os ativos que eu vou abordar nesta análise. Só um recado antes, hoje eu não produzi o radar do mercado, um dia de mudança residencial, então não consegui acompanhar muito bem o mercado no dia de hoje, acompanhar a abertura porque tinha posições em aberto e passei 2 vídeos aí sobre o giro de abertura para as operações de day trade e também um vídeo dentro do aplicativo para quem tinha posição aberta dentro das minhas recomendações. Então passei o vídeo de orientação das posições que estavam em aberto. Mas eu vou falar também aqui delas. Começando então pelo Ibov, queda de 1,19% no pregão de hoje, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, mas é uma perda de força, não quebrou ainda uma sequência de alta, mas já é um sinal que aumenta a chance de a gente ter um teste desse topo aqui, que foi rompido, né, 2 topos ali por volta dos 97.645, que pode funcionar como patamar de suporte. Se passar direto, já começa a dar um indício de enfraquecimento da tendência de alta de curto prazo. Mas por enquanto seguimos aí dentro de uma tendência de alta de curto prazo, alinhado com a tendência de alta de médio prazo do gráfico semanal. Mini índice, no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer, seja em termos de aprendizado ou também em termos de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Mini índice, assim como o Ibovespa, abriu lá em cima, veio aqui para baixo, está perto da mínima do pregão anterior, gráfico de 60 minutos, ou seja, nós tínhamos aqui no mini índice uma tendência de alta, vem um candle aqui desse, que fecha abaixo da mínima do dia, fecha abaixo da média móvel de 3 períodos, perde a máxima do topo anterior, enfim, uma série de registros, vamos dizer assim, um único registro, um único candle que arrebenta com diversas variáveis que monitoraria ali a força por parte dos compradores, ou seja, os vendedores tomaram o controle da situação nesse momento e, consequentemente, reforçaram a chance maior de se trabalhar na ponta vendedora, topo descendente, pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou até mesmo quando a volatilidade cresce demais, dá para ir para um gráfico de 2 minutos em busca de topos descendentes ali perto da média móvel exponencial de 13 períodos. O fato é, anulou completamente a tendência de alta do G60, trazendo um viés mais negativo, o que era que toda a região de suporte anterior, que era suporte aqui também, e que vinha para trás com um patamar de resistência, isso tende a funcionar agora como patamar de resistência novamente. Aqui ficou funcionando como suporte, aqui era resistência, agora tende a funcionar novamente como resistência por volta dos 99.010 pontos. Nessa faixa de preço, depois disso, vai ter uma região intermediária de 99.375. Enfim, o mercado tentou aí subir. Tentou subir aqui no G60, proporcionou topo descendente, foco maior em buscar a operação de venda. Após um sinal de topo descendente, seria um cenário mais positivo para buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, dá para avaliar ainda a possibilidade de compra desde que seja através de movimento de correção mesmo, ou seja, correção no preço, não no tempo. Que aumente a chance de ter um espaço maior para o fundo, no gráfico de 10, eu vou colocar o gráfico de 10, ou o gráfico de 10 ficou esticado para baixo. Então, se abrir caindo, qual que é a alternativa?
avaliar essa distância do preço para a média, se nesse momento afastamento grande, quase 3 vezes a volatilidade média do gráfico de 10 minutos para a média móvel de 13 períodos, essa distância aqui é quase 3 vezes a volatilidade média aqui dos últimos 10 candles. Então isso traz um aspecto mais, assim, sendo mais arrojado, um perfil de trader mais arrojado, seria uma das formas de entrada, superação da máxima no candle anterior, tentando pegar o quê? Um repique de alta, uma operação contra a tendência no gráfico aqui de 10 minutos. Abriu caindo da mesma forma, abriu caindo, gerou superação, quebrou a sequência de máximas descendentes, alternativa de buscar compra e preferencialmente com candle pequeno no gráfico de 10 minutos para você trabalhar com stop curto e ter mais espaço em termos de relação risco-retorno para a média móvel exponencial de 13 períodos, que seria um dos pontos de objetivo. Como eu falei, se abrir caindo para se buscar a operação de venda, aguardaria uma correção no preço mesmo, mais próximo possível da média para buscar uma operação de venda de topo descendente. Essa seria a alternativa. Dólar no dia de hoje apresentando alta de 1,2%. O dólar segue travado aqui, mas apontando ali para poder gerar um pivô de alta. Até comentado na análise do final de semana, de ontem, no domingo, radar da semana, sobre a chance aí do dólar poder fazer algo assim, ó. Se fizer algo assim, não que eu estava falando que o dólar iria fazer isso de forma alguma, apenas para ficar de olho que o dólar está dentro de um sinal de baixa. Movimento de baixa no semanal, mas para em cima da média, não está indo muito forte para baixo. Se romper essa máxima, reforça um pouco mais a chance de ir um pouco mais para cima no gráfico semanal, dentro do que foi falado na análise de ontem. Indo no G60, o que é que nós temos no dólar? Já temos aqui um pivô de alta, que é um cenário que já favorece muito mais buscar operações na ponta compradora num gráfico de 10 ou de 5 minutos. De que forma? Fundo ascendente, assim como aconteceu aqui, ou pivô de alta, foco maior em buscar a operação de compra. Rompe aqui uma região de topos anteriores, volta, funcionando como mudança de polaridade, que era resistência funcionando como suporte, e boa operação para cima no dólar. Mesma coisa aqui, abriu caindo, gerando movimento para baixo, fundo ascendente, foco em compra. Ficou aqui de lado, vários candles, gerou pivô de alta, foco em compra. Então esse seria o cenário mais para o dólar, na ponta compradora. Só voltaria a pensar em venda se o dólar vem realmente muito forte para baixo, para depois gerar pelo menos topo descendente para baixo dos 5.370, pelo menos para baixo desse valor, para se buscar a operação na ponta vendedora. Quanto mais para baixo for, melhor ainda se for para baixo dos 5.361,50, melhoraria o cenário para buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo. Nesse momento, o cenário mais adequado para se planejar a operação de compra a partir do próximo pregão. Petrobras, pregão de hoje, queda de 1,2%, segue aqui dentro do movimento de baixa, já comentei até ontem no radar da semana. Se ela ficar aqui mais um tempinho e depois gerar um sinal de alta, me anima em planejar uma operação de compra, abrir uma operação de compra de swing trade. A outra forma, se ela conseguir aqui pegar um pregão e já romper essa região de topo anterior, um pivô de alta, se superar os 22,86. Nesse momento ainda tendência de alta no curto prazo, pegando os movimentos mais amplos, então a gente teria algo assim. Se falar no curtíssimo prazo, a tendência já indefiniu, né? Ficou aqui assim de lado, a tendência está indefinida. Então se romper tudo aqui para cima, fica mais para se buscar a operação de compra. Se vier um pouco mais para baixo, bater nos R$22, gera sinal de alta, também possibilidade de trabalhar na ponta comprada, planejar uma operação de compra aí na Petro em termos de swing trade. Vale 3 foi lá em cima, abriu, rompendo tudo e está fechando próximo da mínima, mesmo assim com alta, fechou próximo da mínima, mesmo assim com alta de 1,19%. Mas com um candle de reversão chamado de estrela cadente, shooting star, perda da mínima desse candle, reforça um pouco mais a chance de queda. Não vejo tão claro assim a perda dessa mínima com uma chance de dar uma pancada para baixo. O suporte imediato na faixa dos 57,32, depois na faixa 56,97. Eu ficaria até de olho no G60 da ação, que se ela gerar aqui algum sinal de altas de fundo ascendente, é alternativa de compra. O ponto negativo que eu vejo aqui é depois um grande candle desse de alta. Quando eu falo negativo em termos de confirmação de força por parte dos compradores. Depois de um grande candle desse de alta, o mercado não flui mais para cima, chega só a oscilar acima da máxima dele e já volta para baixo, sinal de perda realmente de perda de força, e aumenta essa chance de sinal de perda de força, reforça um pouco mais a chance de perda de força se voltar a fechar aí para baixo dos 56,97 a partir do próximo pregão. Suporte do gap de hoje. Demais ativos, lojas Renner.
saída da posição comprada ao perder a mínima do pregão anterior. Então o stop tinha sido reposicionado para 43,75. Esse stop foi acionado e, consequentemente, a gente teve um ganho aí de 3,38%, que era um stop de proteção de lucro. Lembrando, a nossa entrada aconteceu aqui nesse candle, a gente ficou aqui dentro desse papel e foi subindo stop cada nova mínima ascendente. Então, saída dessa posição com um ganho de 3,38%, capital total mais 0,47%. Essa operação da Lojas LRN3, que gerou aqui um engolfo de baixa em cima de 3 candles anteriores. Isso é um sinal um pouco mais relevante para baixo. Reforça um pouco mais a chance de queda na perda da mínima do pregão de hoje, localizada em 42,37. BRAP4, assim como a Vale, ativo aí correlacionado com a Vale, terminou o pregão de hoje também apresentando a Shooting Star, um padrão de reversão aí dos candles. Perda da mínima do candle de hoje reforça um pouco mais a chance de queda e de voltar para testar os topos anteriores, inclusive com o gap de alta do pregão de hoje, que está localizado aqui na casa dos 37,56 até 37,56 não, 37,56 até 37,26, zona principal de suporte do ativo. O stop dessa operação foi reposicionado para não mais sair perdendo dessa operação. Colocando aqui os dados do reposicionamento, na BRAP4 terminou que não lançou aqui, a minha equipe não lançou, é 37,73. Tá, vou atualizar isso aqui, R$ 37,73. O stop é um stop de proteção, porque nossa entrada foi em 37,62. Tá, deixando um espaço ali no preço, na questão de poder oscilar aqui para fechar esse gap, que perder a mínima do pregão anterior, mas podendo ter a chance de um fundo ascendente, aí sim eu reposicionaria através de um fundo ascendente aqui. Nesse momento, apenas para não sair mais perdendo, que o ativo ficou muito próximo à máxima de hoje, 39,13. O objetivo inicial que a gente tinha traçado para o papel, 39,17. Eu cheguei a reposicionar também o objetivo aí da BRAP4, tentando pegar um objetivo mais acima, de R$ 39,68. Está faltando essa atualização aqui no nosso controle, que vai estar disponível já após essa análise de fechamento. Depois aqui Cielo 3, que a gente tem uma posição aberta e segue os R$ 5,00 sendo o calo ali da Cielo 3, né? Hoje foi lá, fechou ali acima dos R$ 5,00, que beleza, agora vai, fez nova máxima, foi lá em cima, mas não conseguiu gerar um sinal de alta no gráfico de 15 minutos, que eu até cheguei a comentar hoje no vídeo, que eu falei das posições que nós tínhamos em aberto. Se essa ação gerar um fundo ascendente no gráfico de 15 minutos acima da região dos R$ 5,00, após superar esses R$ 5,00, seria algo interessante. Não conseguiu quebrar a sequência de máximas descendentes. Ficou batendo na trave, mas não girou. Veio para baixo dos R$ 5,00 e até agora não conseguiu superar a máxima do candle anterior. Enfim, stop tende a ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje, nessa ação, ali para a faixa dos R$ 4,92. Lembrando que ela estava em R$ 4,78 o stop dessa operação. Seguimos então comprado em CL3 com a chance de reposicionar esse stop, e aí informarei isso a partir do próximo pregão pelo aplicativo. Marfrig, MFG3, mau fechamento, hein? Começou até bem o pregão, chegou a estar com alta de quase 5% de alta, gerando um sinal de pivô de alta, oscilação, né? Pelo menos de pivô de alta, mas perdeu muita força já na primeira hora de pregão. Ó. Já na primeira hora de pregão, que com esse fechamento ela veio aqui para baixo, tentou gerar um fundo, já perdeu aqui esse fundo, já gerou no G60 até um pivôzinho de baixo. Né? Desconsiderando isso aqui, considerando mais a questão dos fechamentos, ó, fechamento para cá e depois a queda aqui, ou seja, um pivôzinho já de baixa no gráfico desse ativo, aumentando a probabilidade de perder essa mínima. E se olha para o gráfico diário, o stop está abaixo aqui dessa mínima em R$ 12,93, por ele trabalhar em R$ 12,99 com esse fechamento bem ruim. Mas seguimos aí dentro dessa operação da Marfrig. Azul 4, que estava azul no dia e terminou no vermelho no dia, ou preto no dia, fechou abaixo da média. Por fechar abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, ter fechado acima, ter superado a máxima, ter gerado pivô de alta e agora faz o contrário, vem fechar abaixo da média móvel, a tendência é que eu reposicione o stop desse papel para R$ 21,15 a partir do próximo pregão. Depois de Azul 4, o mercado deu uma zedada bonita hoje, em 1,33% de queda no Ibovespa. Fechamento aqui oficial, fechando na mínima do dia.
fechando inclusive perdendo a mínima do pregão de sexta-feira. Depois aqui que eu estava em azul 4, falar de Prio 3, que fechou o pregão bem, com alta de 6,98%, até seria uma das alternativas de compra em termos de pivô de alta, mas o stop ficou muito grande, o mercado vindo completamente contrário, o ativo gerando algo para cima. Se eu olho para o G60, a alternativa que teria seria o quê? Eu avaliar ali no próximo pregão, ver se gera alguma possibilidade de compra pelo G60, após uma tentativa aqui que não vai muito longe, para tentar trabalhar com stop mais curto, né? Não tão longo, e consequentemente, se eu tento trabalhar com stop mais curto, a tendência é que eu preciso exigir menos para cima para ter uma boa relação risco-retorno. Mas é um bom fechamento realmente do papel, consegue fechar aí acima de uma zona de resistência que estava sendo respeitada por volta dos 37, 36, e tinha aqui essa máxima desse topo em 38,54, conseguiu fechar também acima, então um bom sinal de alta nessa ação. Para quem abriu compra no papel, uma das possibilidades de stop aqui abaixo dessa mínima, ou mesmo da mínima do pregão de sexta-feira em R$ 35,83. Via Varejo, VVR3, também um candle de reversão. Quando eu falo também um candle de reversão, é semelhante ao candle lá da Vale 3, da Brap 4, a chamada estrela cadente. Tem um vídeo de aprendizado aqui no canal que você pode verificar justamente aqui qual o significado desse padrão gráfico. Logicamente que ele tem uma relevância maior quando ele acontece a favor da tendência de baixa. Aqui está dentro de uma tendência de alta, aqui ele tem uma relevância menor, mas não perde o seu significado, só tem uma relevância menor no sentido de se gerar algo muito forte para baixo. Quando acontece a favor da tendência, aí aumenta. Quando acontece, se ele acontecesse aqui, nessa formação de topos e fundos descendentes, aí aumentaria a chance de ter um movimento para baixo mais forte ainda. Mas de maneira geral, para quem está comprado no swing trade em cima de Via Varejo, a perda da mínima do pregão de hoje seria um dos pontos de trabalhar com stop de proteção na faixa dos R$ 17,50. O ativo segue em tendência de alta. Movimento de correção no decorrer dessa semana pode trazer nova oportunidade de compra no papel. Ambev, a BEV3, dia de hoje, apresentando uma queda somente de 5,72%. Você fala, nada, não é pouco, não, é muito para esse papel. A volatilidade média da Ambev é de 3,56%. Então, isso aqui foi bem mais do que a volatilidade média. Essa queda dela de hoje de 5,72%. Uma queda realmente expressiva no papel e representando o quê? Um baita engolfo de baixa, uma maior chance de mudar a tendência que vinha sendo uma tendência de alta sofrida. Quando eu falo sofrida é porque você tem um topo anterior, aí vai lá, fecha, tenta oscilar e fica brigando para ver se fica acima do topo, não consegue. Volta, supera de novo outro topo anterior, mas também não consegue ficar acima, já dá uma pancada para baixo. E aí você tem um engolfo de baixa de em cima de 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles. Tem até um vídeo de aprendizado que eu falo sobre isso. O que aumenta a importância do padrão de reversão dos candles, nesse caso do engolfo? Em cobrir um maior número de candles. Quanto maior o número de corpos de candles anteriores, esse retângulozinho aqui que vocês estão visualizando, quanto maior o número de corpos encobertos, maior o significado desse padrão gráfico. Inclusive no semanal ela perdeu a mínima da semana anterior. E o mais interessante é o seguinte, a ação está dentro de uma tendênciazinha de alta de médio prazo, nada muito relevante. Mas quando você dá um zoom menos, você consegue visualizar a que ponto que ela chegou. Região de 2 fundos anteriores lá no gráfico semanal, aqui já tinha tido uma dificuldade de permanecer acima, essa máxima aqui, ó, já tinha tido uma dificuldade, bate nessa região e perde um pouco de força. Olhando para o mensal, observe, o mensal está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, faz uma correção, bate na região de 2 fundos anteriores longos ali para trás, um lá na faixa de outubro, na verdade, o último trimestre de 2016 e aqui já no segundo semestre, no início do segundo semestre de 2018. Então, bate nessa região aqui e gera um sinal mais forte de baixo no gráfico diário. Então, aumentando a probabilidade de ter um movimento para baixo, inclusive até de mudar a sua tendência de alta na perda dos R$14 número redondo. Até já perdeu, né? 13,98. Então, basicamente, a tendência já ficou indefinida com esse forte candle de baixa, apontando para os próximos suportes em torno de 13,68 a 13,43.
Abaixo disso, próximo nível de suporte, já ficando ali na casa dos 13,26 até 13,07. Se eu estivesse comprado nesse ativo em termos de swing trade, o primeiro ponto de saída seria a perda de gráfico diário. Segundo ponto, fechou abaixo da média móvel 13 períodos, gerou nova mínima, assim como eu falei da Azul 4, saída também da posição comprada em termos de curto prazo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.